justamente os denunciados, né? E ele reclama, dizendo que a defesa, neste momento, não está na mesma situação que a acusação. Ele diz que a defesa está com os olhos cobertos, porque eles não tiveram tempo hábil de ver tudo e não tiveram acesso a todo o conteúdo. Ele e a própria defesa, inclusive, de Jair Bolsonaro, reclamou nesse sentido. É isso mesmo, professor Mairovitch? Essa reivindicação deles faz algum sentido e isso pode mudar alguma coisa nesse julgamento? Tá desligado o som. Agora voltou, Bom, tá se ligado. isso aconteceu, se isso for verdade, e a gente não tem como verificar nesse momento, a não ser examinando os autos, se eles não tiveram acesso a todos os documentos. Veja que o advogado do Braga Neto, ele fala que atos importantes realizados, ele não conseguiu ter acesso, por exemplo, ao que constou do celular apreendido, da busca e apreensão na residência do Braga Neto. Ele aponta várias coisas. Veja, eles estão plantando nulidades por cerceamento de defesa. Se elas ocorreram, evidentemente, a defesa tem que ter acesso a tudo, não pode ser cerceada. Aquilo que disse um dos advogados, no sentido e que foi do general Heleno, no sentido, olha, eu tive acesso a 3 páginas ou 4 páginas da agenda. Eu não sei nem a ordem dessas páginas. E cadê o resto que não me foi mostrado? Será que não tinham anotações favoráveis depois? Então, isso tudo é importantíssimo, é fundamental a ampla defesa, o acesso à prova. Então, a necessidade, agora os ministros vão começar a votar essas questões, a necessidade de verificação. Pode-se sim suspender o julgamento para que se tenha acesso a tudo, evidentemente que depois se prossegue, mas esse é um dado importante, esse dado com relação à nulidade, porque é nulidade absoluta, é nulidade fundamental, ou seja, o não acesso às provas. Vamos lá, agora eu queria ouvir tanto Josias quanto Leonardo Sakamoto. Tivemos aí o início do julgamento de Bolsonaro. Nesse momento a gente acompanhou todas as falas das defesas dos acusados, né? E além disso também o relatório de Alexandre de Moraes e também a gente acompanhou aí a fala inicial, inclusive ali de Zanin. Como é que você analisa, Josias, até agora esse julgamento? O que te chamou mais a atenção? Primeiro, Fabiola, o que mais chama a atenção é que o Bolsonaro foi a essa sessão da primeira turma do Supremo, que vai transformá-lo em réu, ninguém tem dúvida disso, sentou na primeira fila, ao lado dos seus advogados, lançou ali olhares para o plenário como um anjo injustiçado, e pelo que soube aqui, conversando com os auxiliares, com os aliados dele, ele fez isso porque soube que o PT transmitiria esta sessão, transmitiria pela internet o sinal do Supremo, e ele quis estabelecer um contraponto. Se vão transmitir, vou lá para mostrar que não tenho o que temer. Ocorre que, ao encostar no Bolsonaro a pecha de chefe de organização criminosa, capaz até de organizar assassinatos para impedir a posse do Lula, para impedir que o Lula subisse a rampa, o procurador-geral Paulo Gonet deu ao Bolsonaro uma aparência de suicida voador. Lido pelo Gonet, numa transmissão ao vivo, o resumo das acusações, esse resumo transformou o Bolsonaro num anjo que perdeu as asas. Ele foi lá como um anjo injustiçado, valentão, e no final das contas ficou sem asas diante da leitura da denúncia. E em relação à participação dos advogados, ficou a impressão, Fabiola, que na maior parte dos casos vai prevalecer uma lei que em política se diz jocosamente, é definida jocosamente como lei de Muricy. Agora, diante da dificuldade, cada um cuida de si. Isso fica muito claro na participação de alguns advogados, fica claro que
nem todos estão dispostos a se sacrificar para que o Bolsonaro saia bem dessa ação penal que vai ser inaugurada pela primeira turma. Realmente, cada um está cuidando de si, ou a maior parte dos acusados cuida de si. O advogado André Farias, nós até já havíamos realçado isso, Fabíola, a partir da entrega da manifestação preliminar desse advogado, que é o advogado do general Paulo Sérgio Pinheiro. Ele é muito eloquente, ele não está interessado em desqualificar o delator, Mauro Cid, ao contrário, ele quer enaltecer a delação, porque ele acha que há na delação pontos que beneficiam o seu cliente, não está interessado em refutar que houve uma tentativa de golpe, ao contrário, ele reforça o enredo da Procuradoria, segundo o qual houve mesmo uma tentativa de virar a mesa da democracia. E ele faz uma defesa que coloca o general, ou tenta colocar o seu cliente, o general Paulo Sérgio, denunciado como membro da organização criminosa, ao lado dos 2 oficiais das Forças Armadas que se recusaram a avalizar o golpe, o decreto do golpe que foi exibido pelo Bolsonaro. O general Freire Gomes, então comandante do Exército, e o brigadeiro Batista Júnior. Então ele diz, olha, o Paulo Sérgio está nessa mesma condição, está nesse mesmo grupo. Inclusive, na delação do Mauro Cid, há um trecho em que ele fala que o general estava preocupado que grupos radicais levassem o Bolsonaro a assinar uma doideira. Palavras do delator, segundo o advogado. Então ele reforça o enredo da Procuradoria, segundo o qual houve sim uma tentativa de golpe. E assim outros advogados, Fabíola, mesmo o advogado do ex-chefe da ABIN, o Alexandre Ramagem, ele não estava muito interessado em negar que houve uma tentativa de golpe. Ele diz que os documentos que o Ramagem produziu, na prática, eles reproduziam, ou eles não foram criativos, apenas reproduziram coisas que o Bolsonaro já vinha dizendo, contestação da urna, alegação de que houve fraude até na eleição de 2018, que ele teria vencido no primeiro turno, e o Alexandre Ramagem, segundo o seu advogado, quando a tentativa de golpe recrudesceu, segundo a denúncia da Procuradoria, ele já estava cuidando da vida dele como candidato a deputado, não estava no miolo do golpe, então também ele meio que lava as mãos. Então vários advogados trataram os seus clientes como defender os seus clientes sem envolvê-los, sem negar o enredo do golpe. E aí vem o advogado do Braga Neto, que, diferentemente do defensor do Paulo Sérgio, diz que o delator não vale nada, que é mentiroso, mas fica precária a defesa do Braga Neto, porque são eloquentes os indícios recolhidos contra o general que foi candidato a vice na chapa do Bolsonaro. Então, Fabíola, a ida do Bolsonaro conspirou contra ele, ele queria oferecer à sua legião de devotos material para produzir contraponto aos recortes que serão feitos pelos adversários para jogar nas redes sociais, mas acabou ficando mal, porque estava lá de corpo presente quando o procurador-geral encostou nele a pecha de chefe de organização criminosa. E ele percebeu que os advogados, nem todos, estão dispostos a avalizar esse enredo de que não houve tentativa de golpe. Ao contrário, alguns deles reforçam que houve, mas tentam livrar a cara dos seus clientes, tentam tirar do enredo golpista os seus clientes. Então, essa ação penal, Fabíola, que será aberta pela primeira turma, ela promete, porque no curso da ação penal, durante o exercício do direito de defesa, a organização criminosa vai se dividir. Isso ficou muito claro nessa primeira sessão de hoje. Bom, Paulo Gonet reafirmou tudo o que ele colocou na denúncia, inclusive com frases mais fortes, né? O próprio Alexandre de Moraes, o seu relatório foi totalmente ali baseado na denúncia da Procuradoria-Geral da República, como disse, inclusive, que é de praxe, né? Mas ele disse, inclusive, Alexandre de Moraes, no seu relatório, descreve a denúncia como um risco iminente aos poderes
e justamente reforça a história de uma tentativa de golpe no país, um atentado à democracia. E aí as defesas, todos ali, ou a grande maioria, falando do risco de 8 de janeiro, falando sobre a gravidade